Livro de Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 1, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis uma presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-ma. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei, ó filha de Sião, eis aí o que vem o teu rei, humilde, montado em jumento, numa jumentinha, cria de um animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E a multidão, as multidões, tanto as que prescendiam como as que seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Aleluia. Levanta a Bíblia ao céu, levanta, diga assim: meu Deus, nesta manhã, fala, Senhor, ao meu coração. Fala, Senhor, que a tua igreja, ela ouve. Fala, Senhor, que os teus servos escutam. Amém? Podem sentar, por gentileza. Pode desocupar as suas mãos. Pode dar aquela linda salva de palmas para Jesus. Pode? Pode ser mais forte ou não pode essas palmas? Pode ou não pode? Pode ser mais alegre ou não pode? Que maravilha. Queridos, peço a sua preciosa atenção neste momento. Não ande, não converse, porque, como eu costumo dizer, Deus não fala muito, mas o pouco que Deus fala é suficiente para alimentar a nossa alma. E pode ser que no momento que Deus está falando, você está conversando, desviando a sua atenção, e você depois sai daqui murmurando, dizendo que Deus não falou. Mas é que Deus falou e você não prestou atenção. Então dá aquela olhadinha bem amigável para o teu irmão que está do teu lado, e diga para ele e para ela assim: ó, não fala comigo agora não, viu? Não fala comigo agora não, tá? Não fala comigo agora não. Se alguém bebeu água, bebeu. Se está em jejum, melhor ainda. Se foi no banheiro, só vai em caso de emergência, tá bom? Mas vamos deixar Deus falar aos nossos corações. Quem veio ouvir Deus falar? Quem veio ouvir? Que maravilha. Queridos, a palavra de Deus hoje nos leva num texto muito interessante, no livro de Mateus, capítulo 21, a qual nos conta e tem por tema aqui pelo texto próprio bíblico, dizendo que foi a entrada triunfal de Jesus. Repita comigo e diga: a entrada, mais forte, diga: a entrada triunfal em Jerusalém. Por que a entrada triunfal? Você vai entender. Para nós compreendermos esse texto, eu quero que você entenda que este texto é um texto totalmente profético. Na realidade, esse texto é um texto a qual o Senhor Jesus, ele aqui cumpre uma profecia. E esta profecia, ela foi dita por um profeta chamado Zacarias. No capítulo 9 de Zacarias, versículo 9, Zacarias traz exatamente esse texto que foi lido aqui, que nós lemos nesse trecho, que diz: ó filha de Sião, eis que vem aqui o teu rei,
humilde, montada em um jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Aqui, este profeta chamado Zacarias é um homem que foi levantado por Deus no tempo da restauração do povo de Deus, que estava em exílio na Babilônia. Este mesmo Zacarias significa o seu nome lembrou-se, ou seja, Deus lembrou do seu povo. Zacarias era um profeta que nasceu de uma família de sacerdotes também. Só que Zacarias, ele não nasce no tempo em que o templo está de pé. Ele não nasce em um tempo em que Israel está completamente fortificado, não. Este homem, ele nasce dentro do exílio babilônico. E isso é cerca de mais ou menos 520 anos antes de Cristo, ou 535 anos antes de Cristo. Eu não estou falando de uma profecia de 400 anos, de uma profecia de 10 anos, mas eu estou falando que Jesus está cumprindo dentro desse texto uma profecia de mais de meio milênio. Se você olhar a olho natural, você diz que é impossível, mas é claro, ao homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus não esquece nada do que Ele prometeu. Deus não deixa passar a largo nada do que Ele prometeu. Zacarias está vivendo em um tempo de perseguição, em um tempo de exílio, mas nesse tempo em que Zacarias começa a profetizar, foi exatamente o tempo em que o Senhor permitiu em que o povo voltasse para a sua terra, para a reconstrução do templo, para reconstruir os muros, porque passaram-se os 70 anos de exílio, e nos 70 anos de exílio, quem se levanta? Este mesmo profeta Zacarias. Imagine comigo o cenário, imagine um povo que ainda restou do exílio, chegando na própria cidade, olhando para a cidade devastada, olhando para a cidade destruída. A Bíblia chega a nos mostrar que nesse período eles só tinham levantado os alicerces do templo e tinha parado ainda no meio do caminho cerca de 14 anos para o templo ser levantado ainda, porque o povo chega na terra e não tem nada construído, então eles começam a reconstruir as próprias vidas e esquecem do templo. Nesse período nós vimos um silêncio de Zacarias. Por quê? Alguns perguntam, mas por que ele parou de falar nesse tempo? Naturalmente, Zacarias ainda um menino quando ele começou o seu ministério profético, mas passa-se os 14 anos, ele começa a olhar para aquela cidade que estava sendo reconstruída. Deus enche Zacarias e diz: ei, você está vendo Jerusalém? Por essas portas aqui e por essas ruas aqui entrará o Rei da Glória. Aleluia. Você pode exaltar? Calabando comanai de calabassúria, vai entrar ele. É exatamente o que ele profetiza. Passa 535 anos ou um pouquinho mais, e agora esta profecia está na hora de se cumprir. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus está indo próximo a Jerusalém, quando de repente, próximo à cidade de Betfagé, Jesus chama os seus discípulos num pedido inusitado e diz: olha, vocês vão até a aldeia mais próxima. Chegando à aldeia mais próxima, você vai encontrar uma jumenta e o seu jumentinho, cria da sua jumenta, e você vai pegar esses dois animais, vai trazer para mim, e se alguém perguntar para que é, você vai dizer, na tradução original está dizendo, você vai dizer que Adonai precisa desta jumentinha. Aleluia. Então eles vão, obedece a Jesus, porque discípulo é assim, discípulo não questiona, discípulo não bota empecilho, discípulo não coloca impedimento, discípulo ele não está para questionar, discípulo ele está para obedecer. Aleluia. Ei, Deus já está falando com alguém dentro deste culto aqui, que de repente está vivendo um momento de questionamento, um momento de dureza de coração, e Deus está falando: se tu é meu servo, se tu é minha serva, para de questionar e começa a obedecer a minha palavra, obedecer a minha voz. Ele obedece a voz do Senhor e ele vai.
traz a jumentinha. E quando ele traz, preste atenção nessa liturgia, ele traz o jumentinho, e Jesus agora vai montar não no jumento, na jumentinha mãe, mas na jumentinha fêmea, mas em cima do jumentinha cria. E então, antes de montar, a Bíblia diz que eles pegam as suas vestes e colocam em cima daquela jumentinha. Quem montou a cavalo, alguém já montou a cavalo aqui? Quem montou a cavalo sabe que tem que ter uma sela, porque a coluna vertebral do animal machuca quem senta em cima do animal. Então eles colocam Jesus bem confortável, tira suas vestes e coloca Jesus bem confortável. E agora Jesus monta naquela jumentinha, pastor Tiago, e vem caminhando. E quando Jesus vem caminhando, a multidão vem com Jesus também. Só que Jesus, quando vai entrar na cidade de Jerusalém, a multidão que lhe acompanhava sabia que quem estava entrando naquela cidade não era um homem natural, não era um homem simples, mas quem estava entrando naquela cidade era o próprio Deus Todo-Poderoso, aleluia. E deixa eu te dizer, segura, e deixa eu te dizer, este Deus não poderia, este rei não poderia entrar na cidade de qualquer maneira. Havia uma regra que todo rei que entrasse numa cidade, ele tinha que ser aclamado. E o seu aclame era não pisar no chão, não deixar que o chão fosse simplesmente só um corredor para passar. Então eles lançavam flores antigamente, lançavam ramos antigamente, lançavam o que podia, dizendo reverência ao rei que está entrando na cidade, aleluia. Nós podemos ver isso ainda no Antigo Testamento, quando alguém importante entrava na cidade. Nós pegamos o próprio rei Davi, quando ele foi buscar a arca, a cada 7 passos que ele dava, ele entregava um sacrifício. A Bíblia diz que ele saltava, cantava e glorificava ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Por quê? Porque um rei não entra de qualquer maneira dentro de uma cidade. Pode exaltar. Calabando comanai de calabassúria. Jesus está entrando. E olha comigo, tenta imaginar comigo que coisa linda. Jesus em cima de uma jumentinha, em cima de um animal, filho de um animal de carga. Alguém que nunca foi montado, alguém que nunca sentou naquele animalzinho. Agora Jesus está caminhando. Pegam os moradores lá, a multidão começa a cortar pedaços de ramos de árvore, de galhos, e começa a colocar no caminho. Aos que não tinham ramos, pegam as vestes e lançam também em reverência ao rei. Eles estão dizendo: o meu sacrifício eu estou dando ao rei que está entrando. Quem olhava, o governo olhava, dizia: quem é este que está entrando? Não reconheceram Jesus como o rei, não conheceram ele como filho de Deus, mas aqueles que estavam na multidão, aqueles que estavam adorando, sabia que aquele era o rei Jesus Cristo. Ele entrava, era aclamado, alguns batiam palmas e outros gritavam dizendo bem alto as palavras: Hosana ao filho de Davi. Eles estavam dando a maior honra e a maior glória que um homem natural podia ter, ou que um Deus merecia naquela terra. Enquanto os homens não entendiam que era um filho de Deus, quem seguia sabia que ele era Jesus Cristo e adoravam a ele. Calabande calabassuri declamas. Por quê, pastor? Jesus entra e aí vence este tema dizendo: a entrada triunfal de Jesus Cristo. Repita comigo e diga: a entrada. Foi fraco, diga mais forte: a entrada triunfal de Jesus Cristo. Pastor, mas eu olho para esse texto e ainda não entendo. Por que Jesus quis usar uma jumentinha? Existem algumas partes figurativas dentro desse texto que é válido nós ressaltarmos. A primeira é por que Jesus usou uma jumentinha. E por que Jesus usou? Jesus usou a jumentinha para representar
representar Israel. Porque Israel é uma jumentinha, pastor? Não, é porque um jumentinho representa força. Um jumentinho nunca montado, ninguém consegue dominar um animal que não foi montado ainda. A jumenta, ele tem uma força, uma resistência muito pesada, e qualquer um que tenta montar pela primeira vez em cima de um animalzinho daquele, a primeira coisa que acontece é cair daquela jumenta, é aquela jumenta sair em disparada, é aquela jumenta dar um coice, porque ela não consegue ser domada. O Senhor estava falando, Israel, você é que nem essa jumenta, um povo difícil de domar, um povo difícil de colocar freio, de colocar cabresto. É assim ou não é? Salmo 32, versículo 9 diz assim, ó: não sejais como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Olha o Senhor falando através de forma figurativa com Israel. Israel, você é como essa jumenta, você é difícil de lidar, você é difícil de domar, você é difícil de alguém conseguir te resistir. E a gente traz para os nossos dias, irmãos. Quantos de nós éramos assim também? Pessoas indomáveis, pessoas difíceis de lidar. Tem até crente no dia de hoje que é difícil de lidar com ele. Pessoas que são difíceis de a gente conseguir colocar no caminho. Assim era Israel. Deus fazia, mandava os profetas, matava os profetas. Deus dava profecia, o povo se desviava da profecia. Deus fazia maná cair do céu, o povo murmurava. Deus trazia o povo para mostrar a glória dele, o povo voltava contra Deus. Pessoas de cerviz dura, como nos dias de hoje. O Espírito Santo se manifestando, querendo batizar, chamando o povo para orar, chamando o povo para jejuar, chamando o povo para santificar, e a gente resiste à chamada da presença dele. Jesus está falando como falou com Israel, está falando com o século de hoje. Estamos como essa jumentinha, difícil de domar, difícil de resistir, pessoas resistentes, difícil de amansar, difícil de dominar. Vamos ser verdadeiros aqui, irmãos, sem hipocrisia. Quem deu trabalho para Jesus aí? Deixa eu ver. Dá trabalho. Você orienta, você leva na palavra, vem para a consagração, mas parece um jumentinho difícil de domar, não vem. Você chama, vamos para o monte, não quer saber de monte, não quer saber de nada. A gente faz o que a gente quer, é difícil de domar. Trabalhando é calabassúria. Só que aí Jesus, ele quebra isso, porque ele fala, vocês são que nem essa jumentinha, Israel. Ninguém domina vocês, ninguém consegue domar. Só que aí Jesus monta em cima da jumenta. Eita glória, tem gente que já entendeu já. Jesus monta em cima da jumentinha. Ele monta. E quando ele monta em cima da jumentinha, ele diz para Israel: ninguém te domina, mas eu te domino. Alabassuri declama: ninguém te coloca freio, mas eu te coloco freio. Ninguém te dita regras, mas eu te dito regras. Ninguém consegue te conduzir, mas eu te conduzo. Você entende o que Jesus está falando? Ei, nada pode te domar, nada consegue te colocar no caminho. O único que consegue domar o homem, o único que consegue colocar cabresto no homem, o único que consegue direcionar o homem é Jesus Cristo. Só Ele pode fazer isso. Calabande calabassúria.
E é isso que Ele está fazendo e tem feito e quer fazer nas nossas vidas. Deixa Ele ser o Senhor de forma figurativa, que possa dominar as nossas vidas, que possa nos guiar pelo caminho da vereda, que possa nos colocar na direção que Ele quer. Para de ser como essa jumentinha, difícil de domar, intocável, difícil de conduzir. Fala para Jesus hoje: Senhor, pode colocar as vestes e pode tomar o rumo do meu caminho, porque o Senhor é o Deus poderoso. Pode exaltar, pode exaltar, pode exaltar. Calabande calabassúria. Quando Jesus monta naquela jumentinha, Ele está dizendo: sou eu que controlo as suas emoções. Quando Ele está montando naquela jumentinha, Ele está dizendo: sou eu que tiro o teu questionamento. Quando Ele monta naquela jumentinha, Ele está dizendo: sou eu a sua suficiência. Sou eu. E assim que Ele quer estar na nossa vida. Um dia Ele chegou na minha vida e chegou na sua vida também de forma triunfal. Ele chegou na nossa vida, na minha vida, na sua vida, de uma forma extraordinária. De repente olhavam para você e diziam: não vai dar em nada, é indomável. De repente usavam até aquelas expressões: é um cavalo, não dá não, isso aí ninguém consegue domar. Só que não adianta, meu querido. Pode ser ogro, pode ser o que for, pode ser matador, cheirador, macumbeiro, feiticeiro, pode ter uma vida homossexual, não interessa. Quando Ele chega, Ele domina. Ele domina, Ele domina, Ele domina. Dá aquela olhadinha para o teu irmão, para a tua irmã, diga assim: ó, não interessa, quando Ele chega, Ele domina. Pode falar, pode falar, pode falar, fala para o teu irmão. Não interessa, quando Ele chega, Ele domina, pastor. Quando Ele chega, Ele domina. Quando Ele chega, Ele domina. Pedro era nervoso feito um cabrito, meu filho. O bicho nervoso era aquele Pedro. O bicho era tão teimoso, tão nervoso, que a Bíblia diz que quando Jesus é aprisionado, que Judas entrega ele, ele puxa a espada do soldado, corta a orelha de Malco. Jesus fala: não é assim não, miserável. Faz isso não. Se eu quisesse, eu mandava aqui uma legião de anjos, acabava com essa história aqui. O meu reino não é aqui, Pedro. O meu reino é celestial. Pega a orelha, coloca no lugar e pensa que o menino acalmou. Ele corre porque todo mundo tiraram Jesus. A Bíblia, a profecia diz: e segura-se o pastor e as ovelhas dispersam. As ovelhas foram embora. Aí giram para Pedro e diz: tu anda que nem ele. E ele diz: não ando não, não sou, não conheço. Tu fala que nem ele. Não, nunca falei, nunca vi. Tu estava com ele, nem sei quem é. 3 vezes ele nega o galo canta. Sem a presença. Jumentinho, sem Jesus. Mas aí em Atos 2, Jesus não faz uma entrada triunfal em cima de um animal. Jesus manda um vento veemente. Aquele jumentinho de Pedro, me desculpa chamar Pedro assim, mas é só uma analogia. Sabe o que acontece? Quando o Espírito desce sobre ele, línguas como repartidas de fogo, ele começa a profetizar e a pregar, e só na pregação dele, mais de 3.000 almas se convertem. Sabe por quê? Porque quando ele chega de forma triunfal, ninguém resiste à presença dele. Andou, manai, decalava. Pode exaltar, ninguém resiste à presença dele. Ninguém resiste. Só que em detalhe, esta é a figuração, a representação dessa forma figurativa. Então Jesus está falando com alguém dentro deste culto: deixa eu dominar a sua vida. Tem gente aqui resistente. Deus está te chamando para pregar e você resiste. Eu não quero pregar. Jesus vai montar e vai te colocar para pregar. Nada é obrigado, mas é necessário.
Jesus está te chamando para evangelizar e você está aí resistindo. Jesus está te chamando para aceitar Ele como Salvador e está você aí sofrendo. Enquanto você resistir, fazer a vontade daquele que quer te conduzir, você só vai se ferir. O que tem de crente machucado, porque estão agindo como o livro de Salmos 29, sendo como um cavalo sem entendimento. Que Jesus está falando com você. Hoje eu coloco rédea, hoje eu coloco sela, hoje eu levanto, hoje eu conduzo, hoje eu faço. Pode chorar, pode replicar, mas se Deus tem plano de salvação, fica tranquilo, porque Ele vai fazer. Rabá, surimanai, decalabá, surideclamá. Ele vai fazer. E Deus me vai mais além ainda. Tem gente aqui triste, atribulada com esta pessoa da tua casa, que é difícil. Te conduz para o caminho direito, o abençoado ou abençoada vai para a esquerda. Faz o que quer, só não faz o que Deus quer. Só que Deus manda dizer para essas pessoas aqui: fica tranquilo. Deixa o jumentinho caminhar, porque Jesus hoje foi buscar. Não vai ficar do jeito que quer, não vai andar do jeito que quer, não vai fazer o que quer, porque hoje o poder dominante do Espírito Santo vai alcançar a tua casa também, vai alcançar os céus também. Deixa pensar que vai conduzir por onde quer. Jesus vai fazer o que Jesus quiser. Recebe esta profecia aí. Rabando cobanai de calabassúria. Dá aquela olhadinha para o teu irmão, para a tua irmã de novo e diga assim: ó, Jesus vai fazer o que Jesus quiser. Fala aí, pode falar, vai. Ele vai fazer. Ele vai fazer o que Ele quiser. Ele vai fazer o que Ele quiser. Não é obrigado não, porque Ele é amor, Ele convence, mas Ele vai fazer o que Ele determinou. O segundo ponto que vale a pena analisar dentro desse texto é que as pessoas que viam Jesus entrar começaram a bater palmas e a glorificar, dizendo: Hosana. Repita comigo e diga: Hosana. Mais forte, diga: Hosana. As pessoas balançavam as mãos e com as suas vestes estavam prestando homenagem ao rei. E é esse tipo de pessoas que nós precisamos, que o reino precisa. Pessoas que batam palmas para o rei e pessoas que lancem as suas vestes em adoração. Infelizmente, vivemos em épocas em que as pessoas só estão observando o reino, mas não estão se prostrando e adorando o reino. Aqui havia esse número de pessoas que só observavam. Havia os fariseus que queriam só ver no que ia dar. Mas embora os fariseus estivessem ali só para criticar, porque não adianta, na igreja tem os fariseus, tem ou não tem? Só vem para criticar, só vem para ver quem tomou ceia, só vem para ver se alguém marcou carteirinha, só vem para ver se o pastor pregou mesmo a doutrina, os costumes, só vem para ver se a irmã mesmo está com o cabelo inteiro, se não cortou o cabelo, né? Se está com a saia aquela lascada não, aqui o que? Rachada, né? Rachada, no Rio de Janeiro é diferente. Então só vem para ver isso. Fariseus que sempre estarão no templo, que nem estavam com Jesus, para ver se ele curava no sábado. Fariseu sempre vai ter. Mas agora a questão é: você é um fariseu ou você é aquele que está com palmas e vestes lançando para o Senhor? Pode exaltar. Quem é você? Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Calabande, calabassuri, declama. Ter palma nas mãos e vestes significa receber o Senhor de coração aberto, prestar culto ao Senhor de coração aberto. Como é que existem pessoas que ainda vêm para uma santa ceia e vêm com a cara, parece que chupou limão,
parece que machucou o pé, parece que passou o dia na geladeira, a semana na geladeira, uma cara de paisagem, não sente uma presença e ainda sai murmurando. São pessoas fariseias que só vêm para a igreja para criticar, para murmurar. É impossível ver o rei chegando, ver o rei caminhando, ver o rei glorificando e não bater palmas e rasgar as vestes para ele. Xarabande calabaçai. Deus quer a tua adoração. Adoração. E o que é, pastor, ter palma nas mãos? Ter palma nas mãos significa atitude. Repita comigo e diga: atitude. A Bíblia diz que eles cortavam, balançavam as mãos, que era para agitar, cortavam as folhas e lançavam ali. Isso significa atitude. Estar na presença do rei é ter atitude. E atitude de quê, pastor? Atitude de tomar decisões diante do certo e do errado. Não adianta estar na presença se não tiver uma atitude de crente. Não adianta estar na presença se não se posicionar pelo reino dos céus. Quantos que estão na presença de Deus, vendo o mestre entrar, deixando o mestre conduzir, mas não tomam atitudes enérgicas, espirituais ou de postura ética? São crentes que estão na igreja, mas se envolvem com qualquer discurso humanista, se envolve com qualquer discurso político, mas não consegue se posicionar, se mantém na posição que o mundo rege. Se o mundo fala que ama qualquer tipo de forma de amor, tem crente dizendo: eu também concordo, o importante é amar. O importante é amar, mas amar segundo as diretrizes que o Senhor Deus nos deixou. Pode exaltar, viver como Ele deixou, andar como Ele deixou. Temos que ter atitude. O povo balançava as mãos, cortava as folhas, mas também lançava as vestes. E eu quero que você seja bem empório comigo e diga assim, ó: lançar as vestes. Foi fraco, vocês não me convenceram. Mais forte, diga: lançar as vestes. Você sabe que vestes naquela época era sinônimo de posse. Um dos sacrifícios mais exemplares daquela época é você lançar a sua túnica. Você pode voltar no Antigo Testamento e ver a briga que foi, porque Jacó fez umas vestes para o seu menino mais novo e não fez para os outros. Deu cadeia, deu cárcere, deu morte premeditada, quase entre aspas, porque as vestes era algo de adoração, era algo muito forte para eles, tinha um significado muito forte. E aqui o povo via Jesus entrar, eles balançavam as mãos, atitudes, cortavam as folhas, atitudes, mas sabe o que eles faziam? Lançavam as suas vestes. E sabe o que é isso? Eles tiravam dele e davam para o mestre. Eles tiravam dele e davam para o mestre. Eles tiravam dele e davam para o mestre passar. Sabe o que significa no mundo espiritual? Que a verdadeira adoração é quando você a cada dia tira suas vestes do pecado e mostra para o Senhor que o que é seu não é mais seu, mas é dele, para ele passar. Tira hoje as vestes. Troca hoje as suas vestes. Tira hoje as suas vestes, meus queridos, eu digo de forma espiritual, e mostra que quem tem autoridade na sua vida não é você, mas quem tem autoridade na sua vida é o próprio Deus Criador.
É manhã de tirarmos as nossas vestes também. Que vestes? Vestes que muitas das vezes achamos que é necessário para a nossa vida. Tirar vestes que nos atrapalham de ter uma verdadeira comunhão com o céu. Quantos, meus irmãos, que estão vestidos de hipocrisia, são crentes que andam só pelo regulamento, mas não andam pela Bíblia. São crentes que mostram um amor falso, um amor temporal, um amor conjuntivo. E Deus está falando com alguém aqui: eu não quero que o seu amor, a sua devoção seja superficial. Eu preciso que a sua adoração seja integral e profunda. E só tem uma maneira de ter uma adoração profunda: é cada dia lançarmos as nossas vestes e mostrar para o Senhor: Deus, eu preciso de Ti. O que é meu é seu. Toma e glorifica Ele na sua vida. É necessário. Pega o dedinho indicador, que a gente já está terminando. Pega assim, ó, pega o dedinho indicador, levanta assim para o céu, levanta. Aponta para o teu irmão, para a tua irmã, diga assim, ó: é manhã de lançar as vestes. Pode falar. É manhã de lançar as vestes. Tira as vestes do medo hoje. Tira as vestes do receio hoje. Tira as vestes que você acha que é proteção para você. Tira tudo hoje e diz: Senhor, eu tiro essas vestes e me revisto da Tua presença. Eu tiro essas vestes e me revisto do Teu amor. Eu tiro essas vestes minhas da mácula e visto as vestes da imaculalidade. Então receba esta palavra e hoje esteja de vestes novas diante de Deus. Rabassúria, tira essas vestes. Abande calabaçai. Quando o povo entende que é necessário ter atitude, quando o povo entende que é necessário tirar as vestes, porque veste representa conversão. Você entende? As vestes representa que você realmente sabe quem está entrando na tua vida. Porque tem gente que vê Jesus entrar, mas não se converte. Vê Jesus fazendo uma entrada tão bonita, triunfal, mas só observa. Só que tirar as vestes, lançar as vestes, é se converter de verdade. Quem aqui se converteu de verdade? Deixa eu ver. Quem bebeu da água? Deixa eu ver, deixa eu ver. E quem bebe da água não tem mais sede. Quem entendeu? Diga glória a Deus. É conversão, é mudança, e é isso que o céu precisa. Quando você chega a esse patamar, aí você começa a cantar: Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Se cumpre aqui a profecia de Zacarias, e na nossa vida também tem que se cumprir esta profecia. Porque não interessa o que nos aconteça, o importante é que nós adoremos Ele, dizendo também: Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Quem tem atitude, quem está convertido, não sai palavra de murmuração da boca dele. Se sair, ele se arrepende. Não sai conversas aleatórias, e se sair, ele pede perdão. Não fica julgando, não fala besteira, não xinga, não fala coisas que desagradam o Espírito Santo. Quem tem atitude e está convertido, da boca dele só sai glórias a Hosana, glórias a Jesus, glórias a Deus. Cadê os crentes convertidos desta igreja? Cadê aqueles que têm palma nas mãos, tem veste lançada? Então exalta Ele aí. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Ai, Rabassuri declamas. Se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé. Coloca